Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais um dia seguindo juntos nessa jornada lendo a Bíblia. Aqui é Sabrina Trombin e nós estamos aqui em mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada todos os dias. E hoje, se o Senhor permitir, nós vamos terminar o livro de 2 Samuel. Uau! Sensacional! Nós já lemos muito, já aprendemos muito, o Senhor já ministrou muitas riquezas aqui no nosso coração. E eu estou muito feliz pelas misericórdias do Senhor, pela bondade do Senhor e pela sua vida, que está aqui sempre comigo, acompanhando e crescendo espiritualmente, conhecendo mais a Deus. Parabéns para você que está aí junto, desde o começo, firme e forte, lendo todos os dias, ou que às vezes não consegue, e aí vai lá no YouTube e assiste, porque essa live vai para o YouTube. Se você está vendo essa live no YouTube, você está vendo a live gravada, que acontece todos os dias ao vivo, no meu Instagram, às 9 horas da manhã. Então, se você tá vendo no YouTube ou se você tá aqui no Instagram, depois vai lá e assiste novamente, compartilha, comenta lá, porque lá os comentários ficam salvos e aí a gente pode interagir, fala o que mais falou o seu coração, né? Escreve lá algo que o Senhor revelou ao seu coração, para que nós possamos interagir e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e encaminhe, né, esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus seja espalhada pelos 4 cantos da terra. Amém? Bom dia, bom dia. Bom dia, Grazi. Obrigada por esses girassóis lindos. Bom dia, Renata. Bom dia, Zenoir. Vanessa, bom dia. Marcinha, bom dia. Flavinha, bom dia. Tá sempre aqui também. Vamos orar, gente? Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Louvado é o Senhor. Santo, santo e digno é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, inigualável, imutável, soberano, tremendo é o Senhor, o Deus das batalhas, o Deus das montanhas, o Deus dos vales também. Tu és, Senhor, onipresente, onisciente, onipotente, Tu és imutável, Tu és o soberano Deus. Nós reconhecemos a Tua soberania, Pai. Nessa manhã, nos rendemos, nos prostramos a Ti, Senhor, com a nossa vida, o nosso coração entregue a Ti. Nós queremos ser guiados pela Tua palavra. Senhor, que o nosso coração se incline para a Tua palavra, para obedecer e caminhar no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Pela minha vida e pela vida de cada pessoa que aqui está ouvindo essa leitura. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tens liberdade. Então, ministra de forma personalizada a cada um de nós. Nessa manhã, trazendo respostas, trazendo orientação, trazendo sobre nós espírito de sabedoria e revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Vamos lá, então. Glória a Deus, a gente está aqui em 2 Samuel. Hoje a gente vai para o capítulo 20. Capítulo 20. 2 Samuel, vou deixar fixado aqui. Amém? Vamos lá, meu povo. Não desanima, gente. Temos que começar e ir até o fim, assim como Jesus. Jesus foi fiel até o fim. Ai, tem uma mosca aqui. Jesus foi fiel até o fim. Então, vamos juntas, fiéis até o fim. Amém? Vamos lá. Capítulo 20, então, de 2 Samuel. A rebelião de Sebá. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Sebá, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Sebá tocou a trombeta e começou a gritar: abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa. Então, todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Sebá, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. Deixa eu só... Não ficou fixado aqui. Lembram, gente, das 10 concubinas que ele deixou e depois o seu filho Absalão teve relações em público com elas? Então, são essas daqui. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: reúna o exército de Judá e
presente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: Sebá, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o, antes que ele entre numa cidade fortificada onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Sebá. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que as suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Sebá. Gente, esse Amasa era um comandante que Davi havia colocado no seu exército, e ele era primo de Joabe, esse comandante, né, que está desde sempre junto com Davi. Só que eles eram primos, né? E devia de ter uma rixa aqui, né? E aí Joabe mata a sangue frio o seu primo. Segunda vez já que ele faz isso, né? Verso 11. Um dos soldados de Joabe gritou: Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue, no meio do caminho. E os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então, um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Sebá, filho de Bicri. Enquanto isso, Sebá passou por todas as tribos de Israel e, por fim, chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então, olha que interessante isso. Então, uma mulher sábia da cidade gritou. É a segunda mulher sábia que aparece aqui nessa história, veja só. Deixa eu até marcar aqui, gente. Ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: O senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: Ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: Antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Sebá, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. E se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você, por cima do muro. Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Sebá e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Uau! Sensacional, gente. Olha só, essa mulher sábia, ela salvou a sua cidade. Talvez é você aí, hein? Que precisa levantar a voz na sua cidade e dizer assim: aqui ninguém vai destruir essa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor. Foi o que essa mulher disse. Essa cidade
Por que você deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? Levante a sua voz na sua casa. Levante a sua voz, não gritando. Não estou falando para ninguém ficar gritando, mas em posicionamento em favor do Senhor, dizendo assim para o inimigo: ei, não venha querer destruir aqui essa cidade. Ali, o inimigo se infiltrou. Sebá se infiltrou nessa cidade, essa cidade aqui, que era uma cidade de pessoas sábias, e Joabe entrou ali atrás do inimigo. Só que ia promover destruição de toda a cidade. O que essa mulher fez? Sabendo quem era o inimigo, ela foi lá, falou pro povo, e veja só, gente, o povo cortou a cabeça desse homem e jogou para fora da cidade. Não permita que inimigos sorrateiros se instalem dentro da sua casa, se instale no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua cidade. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento para pisar na cabeça do inimigo, para destruir as obras de Satanás. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá agora para o capítulo 21, então. 2 Samuel, capítulo 21. Vocês estão aí, meu povo? Davi vinga os Gebionitas. Vocês lembram quem são os Gebionitas? Gebionitas a gente viu lá no livro de Josué. No livro de Josué, aquele povo que chega disfarçado, com roupas velhas, com pão velho, bolorento, dizendo que eles eram de muito longe e que eles estavam vindo ali, né? Porque eles queriam fazer uma aliança com eles e tal. E Davi faz aliança com eles e eles eram povo da terra, que era para eles destruir. Só Davi não, né? Josué. E Josué faz uma aliança com eles. E aí agora eles são protegidos de Josué. Eles passam a servir o povo, mas eles são protegidos de Josué. E aí, só que quando Saul, por conta da sua religiosidade, ele matou muitos gebionitas que não podia. Agora olha só o que vai acontecer. Gente, presta atenção nisso pra gente entender que tem coisas que parecem assim, ó. Ah, já passou. Ah, isso daí tá resolvido já faz muito tempo. Será? Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. O rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então, o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que me pedirem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os filhos de Saul com Rispa, filha de Aia. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, os filhos de Gibeon. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que o que Rispa, concubina de Saul, havia feito,
foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-san, onde os filisteus haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zelá, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Verso 15. Batalhas contra gigantes filisteus. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob, esse nome é novo. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então, os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Uau! Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Saf, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, e também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Ai, gente, eu queria terminar hoje. Deixa eu ver que hora é. Vamos lá, vamos em frente. Capítulo 22. Vamos lá, meu povo? Vamos juntos? Achei lindo aqui nesse... O cuidado daqueles que estavam com Davi para com a vida dele. O zelo. Em vê-lo fraco. Em vê-lo vulnerável. E dizer, se resguarde. A gente luta, mas você precisa estar bem. Uau, lindo isso. Capítulo 22. O cântico de louvor de Davi. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, o meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu, tremeram os alicerces dos céus, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos, lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou, tirou-me de águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, que me odiavam e eram fortes demais para mim.
Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Oh, meu Deus, olha que lindo isso! Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Gente, sensacional isso aqui, olha só. Esse capítulo aqui, ele faz referência ao Salmo 18, eu acho que é. Ao Salmo 18. Eu acho que é os mesmos textos ou semelhantes. E olha só que interessante o que Davi fala aqui. Ele diz que o Senhor o recompensou por causa da sua justiça. E realmente, gente, quem acompanhou viu o quanto que Davi, ele não se corrompia. Ele pecou, sim. Ele pecou, mas ele reconheceu que pecou. Ele se arrependeu, ele confessou, mas em todo tempo, como um homem valente do Senhor, quando as pessoas queriam tirar proveito, ele se mantinha fiel, firme, naquilo que era correto. Como disse aqui, né? Eu cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. O que isso quer dizer? Várias vezes as pessoas estavam criticando Davi, né? Teve aquele homem lá que estava amaldiçoando ele, a gente viu ontem. E as pessoas queriam, eu mato, o que eu faço? Né? O próprio filho, Absalão. E aí Davi dizia, deixa falar, deixa fazer o que quiser. Me importa o que o Senhor pensa. Não o que as pessoas estão falando. Deixa. Ele não se justificava, ele sabia que o Senhor estava vendo o seu coração. E nada, gente, nada. Às vezes as pessoas pensam assim, a gente pensa, né? Que o que as pessoas estão falando e fazendo é mais poderoso do que aquilo que Deus está fazendo. Não é. Não é. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que aos nossos olhos parece ser ruim, está cooperando para o plano de Deus na nossa vida. Então, descansa o seu coração, descansa coraçãozinho. Não se importa, não se justifique. Deixa que o Senhor vai mostrar. O Salmo 34 é um salmo que eu amo também. Que lá vai dizer, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele mostrará como o sol do meio-dia que você é justo. Eu amo aquele salmo ali. Então é sobre isso. Mas claro, né? Olha só, Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Não vai querer ir lá fazer um monte de coisa errada, que não está de acordo com a palavra de Deus e dizer, Deus conhece o meu coração. Não, não é bem assim. Tá bom? Né? Porque eu já vi disso também. As pessoas estão cheias de orgulho, fazendo um monte de coisa na sabedoria terrena, orgulhosa, demoníaca, promovendo divisão e dizendo que Deus sabe do seu coração. Realmente Ele sabe, né? Realmente Ele sabe. Então, sonde, né? Como Davi diz, sonde, porque Davi falou aqui com verdade. Que realmente ele cumpriu os estatutos do Senhor. Seguindo, verso 26. Aos fiéis te mostra fiel. Aos fiéis te mostra fiel. E aos íntegros mostra integridade. Aos puros te mostras puro. Mas aos perversos te mostras astuto. Livra-os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos. E tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada. O Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. Ai, lindo demais. O caminho do Senhor é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam.
Pois quem é Deus senão o Senhor? Gente, eu tô lembrando de várias canções aqui com esses versículos. Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí, tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e o pisoteei como lama das ruas. Tu me livras de meus acusadores e me preservaste como governante de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim, que ouvem sobre os meus feitos. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o meu Deus que se vinga dos que me fazem mal. Ele é o meu Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Às vezes o Senhor afasta, né? O Senhor nos livra, o Senhor nos livra. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e por todos os seus descendentes para sempre. Uau! Que lindo! Que lindo! Deixa eu ver aqui a hora, gente. Vamos lá? Vamos seguir, vamos terminar. Vamos terminar. Falta só 2 capítulos, eles são bem pequenininhos. Vamos juntos. Amém? Capítulo 23, eu botei 24. Não é 24. Eu queria ir lá pro último. Não, temos que ler esse capítulo aqui que é lindo. Lindo. Palavras finais de Davi. As palavras finais são sempre as mais preciosas. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse, aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Sensacional. Verso 8. Os guerreiros mais valentes de Davi. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos 3, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou uma lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eliezer, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eliezer matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais.
para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou aos soldados, só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então, os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que o Senhor não permita que eu beba dessa água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Gente, olha só que lindo isso. Esses guerreiros de Davi, não sei se vocês lembram, quando a gente leu lá que Davi estava fugindo de Saul, ele entrou numa caverna e vieram se ajuntar a eles homens endividados, homens na pior situação. Os homens mais vulneráveis vieram se ajuntar a Davi. E ali se juntou 600 homens, que foi o exército de Davi. Homens improváveis, completamente improváveis, mas que se juntaram a Davi e se apaixonaram por Davi, se ligaram a ele. E Davi era ligado ao Senhor, Davi era apaixonado pelo Senhor. E esses homens, eles eram apaixonados por Davi, por aquilo que Davi carregava, por aquilo que Davi representava. E aqui é interessante, aqui mostra isso, que um dia Davi desejou beber uma água. E sem Davi saber, 3 dos seus melhores guerreiros aqui atravessam essa terra, né, para ir lá buscar água para Davi, essa água que Davi desejou. Mas Davi oferece essa água como oferta ao Senhor, dizendo: essa água, ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens. Uau! Que arriscaram a vida para trazê-la. Tem pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado, que são pessoas que se arriscam, que estão ali, ó, firme e forte. Pessoas que são preciosas, preciosas demais. Verso 18. Os 30 valentes de Davi. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabizel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio, armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Elis de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Eled, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gebeá, na terra de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai de Naal-Gaás,
Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Saga de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilom, Esro do Carmelo, Paarai de Arba, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gate, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urias, o Itita, ao todo eram 37. Uau! Será que um dia o nosso nome vai estar nessa lista de valentes? Olha só, gente, que lindo! Ouve isso, ouve isso. O Senhor foi quem deu as vitórias para esses valentes de Davi. Homens que eram improváveis, mas que, na sua improbabilidade, eles foram valentes. Eles foram corajosos. O Senhor, ele dá a vitória mediante o nosso posicionamento, mediante a nossa coragem de ir à frente e se posicionar naquilo que o Senhor colocou ali como uma batalha, uma guerra, uma situação, uma circunstância que aos seus olhos é difícil, é desafiadora. A gente leu aqui quantos gigantes eles mataram, quantos inimigos, quantas guerras, quantas cidades. Tudo isso aqui representa, gente, isso aqui é Velho Testamento. Hoje ninguém mais mata ninguém, a espada, a lança, mas a nossa guerra, ela é espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não lutamos com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus para destruir principados e fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então a nossa guerra hoje está na oração, na nossa conduta pautada na palavra de Deus. É dessa forma que a gente guerreia hoje, não se deixando levar pelas propostas, sem sair do propósito. Ai, mas é uma oportunidade. Cuidado com as oportunidades. A gente viu tanto aqui nesse livro de 2 Samuel. O tanto de gente querendo se aproveitar de oportunidades. E a recompensa das pessoas que queriam se aproveitar de oportunidades foi a morte. Você que acompanhou aqui comigo, viu, leu isso. Então, cuidado. Seja valente. Seja valente. E o Senhor vai fazer. Mas não negocie a palavra. Não se aproveite de oportunidades. Permaneça no propósito. Último capítulo para a gente encerrar 2 Samuel. Capítulo 24 de 2 Samuel. Davi realiza um censo. Mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército, faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte e até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa, para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gate. Em seguida, foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim, Odizim, e a Dan-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá até Berseba, tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Verso 10. Julgamento por causa do pecado de Davi.
Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe-me meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual destas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra? 3 meses fugindo de seus inimigos? Ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande. Que eu não caia nas mãos de homens. Uau, esse versículo aqui, gente. Esse versículo é maravilhoso. Versículo 14. É melhor cair na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso, do que na mão de homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram que tua ira caia sobre mim e minha família? Verso 18. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que, meu senhor, o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nele um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra e a praga sobre Israel cessou. Aleluia! Concluímos o livro de 2 Samuel. E esse versículo aqui é um versículo tremendo. Olha só. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Sensacional. O que nós estamos apresentando ao Senhor? Viver. Ontem eu fiz um stories até falando sobre isso. Para que a gente possa tornar o nosso lar um lugar de amor, para que a nossa vida seja realmente relevante na vida das pessoas que estão à nossa volta, no reino de Deus, a gente tem que abrir mão dos nossos desejos egoístas e colocar os outros acima dos nossos. Colocar o interesse, colocar a vida das outras pessoas acima das nossas. Quando nós achamos que, não, eu tenho que estar bem, o resto não importa. Nós estamos pecando contra o Senhor. Porque Jesus, o Evangelho, como eu falei ontem, é uma vida de renúncia, é uma vida de cruz. Jesus se esvaziou de toda a sua glória e veio como um servo. Essa é a mensagem do Evangelho. Quer seguir Jesus? Quer ser o maior no reino de Deus? Então sirva a todos.
O maior é aquele que serve mais. É aquele que pega o balde e a toalha e vai servir os irmãos. Quem honra é o Senhor. E a recompensa é um galardão que nós vamos receber na glória. A nossa vida aqui é só uma passagem. É só uma passagem. E como a gente leu ontem aqui, né? Aquela mulher sábia também falou. A nossa vida é como uma água derramada na terra, que não tem mais como retirá-la. Então, olhando para toda essa história, toda essa vida, né? De Davi aqui. Ele foi um homem que sofreu muito. Teve muitas dores, consequência do seu pecado. Mas ele também teve muitas vitórias, porque ele foi fiel ao Senhor. E assim é a nossa vida. A gente vai ter consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados, mas com o Senhor, nós somos mais que vencedores. E a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus. É a vida eterna. Crer em Jesus, né? O apóstolo Paulo vai dizer, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Pois esse mundo vai passar, mas a vida eterna nos espera. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler, de conhecer, de sermos exortados, ensinados pela Tua palavra, Senhor. Pai, que assim como Davi, nós venhamos fazer essa oração e viver dessa forma. Que nós não venhamos entregar ao Senhor uma vida que não custe nada. Nós queremos entregar o nosso melhor, fazer o nosso melhor com o que temos nas mãos, fazer o nosso melhor para glorificar o Teu nome, Senhor, para exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus eu oro, agradecida, que o Teu nome seja glorificado aqui, Senhor, que as pessoas Te vejam, Te conheçam e entreguem suas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo, gente, no coração de vocês. Essa live vai lá pro YouTube. Depois você pode ir lá, assistir novamente, compartilhar, comentar. E amanhã nós estaremos aqui dando sequência, iniciando então o livro de 1 Reis. Amém? Beijo, tchau, até.